Chevrolet Montana RS 2024. Então essa é a nova versão top de linha da Montana, nessa configuração esportiva RS, que é tradicional da linha Chevrolet. Essa configuração ela é baseada praticamente na Premier, que é a top de linha anterior, né? Só que agora ela tem preço sugerido em janeiro de 2024, de R$ 154.850 nessa cor. Essa é a cor branco Summit, e ela tem um detalhe que ela vem com faróis em LED, né? Então tem essa característica adicional de contar com faróis de LED. Em termos estéticos, ela vem com essa caracterização RS na grade dianteira, vem com a gravata Chevrolet também em preto, e essas rodas de design exclusivo, né? São rodas de 17 polegadas com um design realmente muito bonito e muito agradável, e também esportivo, né? Então um carro realmente bem legal, ficou muito bonita, sobretudo nessa cor, né? Branco Summit, ficou realmente bem interessante a Montana RS, que é uma picape, né? Meio concorrente da Oroch e da Toro, né? Só que a Montana é exclusivamente com tração 4x2, né? Ela não tem versões com tração 4x4. Essa configuração RS, ela vem também, contar que ela tem aqui sensores de estacionamento também, tanto esses sensores laterais, você tem sensores de estacionamento traseiros, aqui que facilitam bastante a manobra, e ela vem ainda com câmera de ré. Então aí a gente vai até mostrar o interior, como a hora que você engata ré, ele abre uma câmera de ré na central multimídia, facilita muito manobras de estacionamento. Também com a chave presencial e ainda um recurso estético, esses retrovisores em preto. Você não precisa acionar a chave, né? Basta estar com a chave presencial que você já vai ter acesso ao interior do carro. Agora vamos dar uma olhada no interior. O interior da Montana RS, ele vem com esse revestimento em couro, com alguns detalhes em tecido, elementos em vermelho, o painel com uma série de detalhes em black piano e um revestimento aqui, por exemplo, com elementos em vermelho aqui também. Então ele dá uma conotação mais esportiva para esse modelo, né? Costuras aqui do volante também são em vermelho. Então um carro realmente com um visual interno bem interessante e muito agradável. Aliás, esse carro tem uma característica, ele parece um SUV, apesar de ser uma picape, em termos de comportamento, de conforto interno, de silêncio, de comportamento da suspensão, a gente vai mostrar na avaliação dinâmica, é um carro que se comporta como um SUV. Então eu acho que realmente é muito interessante. Então, em termos de equipamento, essa versão top de linha vem com 6 airbags, piloto automático, controle de estabilidade, controle de tração, o auxiliar de partida em rampa. Então, realmente, aqui vocês podem ver o ajuste de altura e profundidade do volante. Então, permite que aí você consiga a posição de dirigir ideal. Tem também o banco do motorista e com ajuste de altura. Então, bem legal. Vamos dar uma olhada no espaço aqui. Ela tem 4,72 m, ela é cerca de 20 centímetros menor do que a Toro, que mede 4,97 m, né? 25 centímetros, é mais ou menos do tamanho da Oroch, mas ela é bem maior do que Saveira, do que Estrada. Então ela é um carro que realmente tem um porte muito interessante, né? Até por conta desses racks de teto em preto, também exclusivos dessa configuração. Essa versão, especificamente, ela está equipada com a capota elétrica, né? Então esse item instalado nas concessionárias, ele não é de série nessa configuração. E tem essa funcionalidade de abertura e fechamento elétrica da capota, né? Bem legal. Um aspecto interessante é o sistema de abertura da tampa da caçamba, também com amortecedor. Isso é de série em todas as versões, né? E essa configuração RS, ela tem uma característica de vir com esse Santo Antônio, né? Então, ainda em relação à caçamba, ela tem 874 litros de capacidade volumétrica,
a caçamba. Então é uma caçamba muito volumosa da Montana, tá? Ela vem de série com esse revestimento que realmente ele protege bastante a pintura. Então vocês estão vendo ela totalmente revestida. Ela conta aqui com você tem uma tomada de 12 volts e mais duas tomadas USB aqui de 5 volts e 2 amperes, e tem um sistema de iluminação aí interna, tá? Então essa caçamba aqui bem interessante, com esses recursos adicionais que você pode utilizar aqui para fazer alimentação elétrica, né? Então bem legal. A caçamba ela é muito volumosa, ela tem alguns acessórios que você pode colocar, que é uma caçamba multiflex, está disponível para transformar ela realmente num porta-malas. Esse modelo aqui especificamente não está com esse recurso, mas é possível você colocar o sistema multiflex aqui na caçamba, tá? Vamos fechar aqui eletricamente. Um detalhe, que essa caçamba ela tem um sistema de vedação, então mesmo com muita chuva entra pouquíssima água nela, tá? O motor da Montana RS, o conjunto mecânico, é o mesmo da Premier, é um motor tricilíndrico 1.2 Turbo Flex, que tem 133 cavalos, 21.4 kgfm de torque. Você tem aqui um isolamento acústico, porque realmente o interior dela é muito silencioso. Mas é um motor muito bom, com uma transmissão automática de 6 velocidades. É um motor super confiável, né? E dá um desempenho realmente excelente para esse carro, e também economia. Em termos de dados de economia, segundo dados do Inmetro, o Inmetro em geral ele tem números que você consegue números melhores na prática. Ele fala em 11,1 km por litro de gasolina em cidade, 13,3 na estrada. Com gasolina, né? Nós estamos aqui com etanol, eu estou conseguindo 10,5 km por litro aqui em Brasília de etanol. Tá muito bom o dado de consumo. O teste da revista 4 Rodas com gasolina, eles obtiveram 14,9 km por litro de gasolina em estrada. Então muito bom em termos de consumo também a Montana. Agora vamos dar uma olhada no interior. Tem um bom espaço interno. O espaço interno realmente é muito bom. Vocês podem ver aqui, para 5 passageiros, você tem duas portas USB, né? Vamos dar uma olhada aí no painel. Então você tem um painel, olha, vocês estão vendo aí, eu estou marcando 10,1 km por litro, mas aqui eu dei uma acelerada e a gente está com etanol. Então com gasolina, a gente estava conseguindo 12 km por litro de gasolina aqui em Brasília. É um consumo realmente muito bom. Aí você tem a central multimídia compatível com Android Auto, sem fio, tá? Então tem a projeção, está conectado nesse smartphone que eu estou fazendo a filmagem. Você tem aqui ar-condicionado digital, com zona única de climatização. Esse recurso aqui que você tem aqui o carregamento de smartphone sem fio. Então você colocar seu smartphone, ele vai carregar aí. Aqui a manopla de transmissão automática de 6 velocidades. Você não ia partir daqui por meio de botão Start. Então bem legal. E aqui, ó, pode dar uma olhada no revestimento interno. Você tem um detalhe em vermelho aqui, muito legal, e um revestimento aqui macio. Então dá uma característica aí bem SUV para esse carro. Ele tem ainda dois elementos aqui que são tipo dois porta-copos aqui, né, que funciona muito bem. Você pode colocar o seu smartphone aqui, bem legal. E você tem aqui ainda o porta-objetos com o descansa-braço central, né, que é realmente bem volumoso. E você tem um descansa-braço central aí, bem legal. E aí, pessoal, o painel de instrumentos, né, então o volante revestido em couro, totalmente em preto, com comandos multifuncionais, né, e aqui você tem o sistema OnStar, que você pode acionar aqui por meio desse botão ON na centralização, na parte central. Você aciona a central de atendimento humanizado da General Motors com uma série de funcionalidades, permite que você faça agendamento com restaurante, enfim, tem uma série de recursos. É uma central de atendimento humanizada da Chevrolet, que é a central OnStar, tá certo? Então é isso, pessoal, esse é o interior. Então agora vamos ver como que a Montana, né, se comporta dinamicamente aqui na nossa avaliação, beleza? Vamos lá. Bom, então vamos começar a avaliação dinâmica aqui da Montana, né? Então, transmissão automática, normal. A gente coloca em D aqui. Primeiro vamos fazer um teste, meio que num off-road leve aqui,
só para vocês perceberem que, apesar de ser uma picape com tração 4x2, ela vai muito bem, porque ela tem uma altura, né, em relação ao solo, uma altura livre do solo superior a 20 centímetros, então isso facilita muito, né, trânsito em vias, não é um off-road pesado, mas é um off-road que a maioria das pessoas que compram esse tipo de carro vão encontrar, né, que é uma via um pouco deteriorada, uma via de terra. Então vocês podem ver que é um conforto realmente excepcional, proporcionado pelo ajuste de suspensão. Realmente foi muito bem feito, muito bem executado. Então você tem aí né, é um carro que traz conforto mesmo nessa utilização, que é uma utilização aí mais off-road, mas não tão pesado, né? Aí, olha só, né? A gente está numa via aqui, né? Que é o que você em geral vai encontrar, que é um pouco complicada, mas olha só, a gente está até abusando um pouco aqui, e a Montana realmente transmite muito conforto. Isso é uma questão que realmente chama muita atenção. É uma picape diferenciada nesse aspecto em relação ao conforto interno. Ela tem um tipo de amortecedor que a GM colocou, que é um amortecedor meio que progressivo. Então mesmo quando que é a situação complicada de picape, é a situação exatamente que a gente está agora, que você está com a picape com a caçamba vazia, então ela fica muito leve a traseira, e aí como você tem uma suspensão que tem que ser preparada para trabalhar tanto com carga pesada quanto com carga leve, ela, em geral, as picapes ficam com a traseira muito solta e fica pulando. E não acontece nisso aqui. Isso aqui, na Montana, eles conseguiram resolver efetivamente o problema, que você mesmo com carga pesada, aí não tem problema, mas quando você está vazia, você não tem problema nenhum. A caçamba funciona, você tem um conforto interno como se fosse um SUV. Inclusive ela é derivada de um SUV, né? Ela é derivada a plataforma é a mesma do Tracker. Então assim, não deve nada para o Tracker. A direção, muito leve, porque tem ajuste, ela tem assistência elétrica, né? Então realmente fica muito agradável. Então, queria mostrar para vocês, quando você engata a ré, você tem aqui aquela câmera de ré que a gente mostrou lá externamente, né? Então você tem essa funcionalidade aqui, é uma câmera de ré de alta definição, que ela traz ainda as linhas guia, né? Então facilita bastante. Aí tá chegando um carro aqui, entendeu? Vamos supor que você vai fazer uma manobra perpendicular. Então a hora que você engata a ré aqui, ele abre a câmera, né? Aí você simplesmente vai guiando aqui o carro, né, para fazer a manobra por meio das linhas guias, entendeu? Só você seguir aqui, tá vendo essas linhas horizontais e verticais aqui, e aí você consegue posicionar ela de uma forma tranquila aqui, tá? E além disso ele tem sensores de estacionamento dianteiros e traseiros. Então, sendo um carro automático, basta colocar em D e vamos começar a acelerar. É interessante a Montana que ela tem retrovisores bem amplos, né? Então isso facilita bastante a visibilidade. A posição de dirigir eu acho muito boa por conta, você tem ajuste de altura no banco. Então o banco, o assento do motorista, você pode escolher a altura que você vai ficar, né? E o volante, ele tem ajuste aqui, ó, em profundidade e em altura, tá? Tá muito alto. Então, com isso você consegue a excelente posição de dirigir. Se você pode ver que tem muito espaço aqui da minha cabeça. Eu tenho 1,70 m de altura. Então, mesmo pessoas altas vão conseguir um bom posicionamento aqui. E realmente você fica muito elevado. A posição de dirigir dela é como se fosse de um SUV. Aliás, tudo na Montana, na hora que você está dirigindo, quando você está conduzindo, ela parece muito um SUV. O comportamento dela é de SUV, né? Você só não pode falar que é exatamente igual ao Tracker. Tem algumas diferenças. Uma principal é o layout interno do painel, é bem diferente em relação ao do Tracker. A da Montana eu acho até mais sofisticada, mais bonita, mais moderna. Ela tem essa central que fica integrada aqui com um cluster de instrumentos. E o Tracker é uma central que fica meio que flutuante, né?
ela fica posicionada aqui, mas basicamente é só uma diferença visual. Em termos de recursos são os mesmos, né? Ar-condicionado digital com zona única de climatização. Aqui, ó, acessando uma via, você acelera um motor 1.2 turbo com 133 cavalos, 21.4 kgfm de torque. Ele realmente é muito ágil para utilização nessas situações. Você sente a agilidade do carro. Se você precisa fazer uma ultrapassagem, simplesmente acelera. Você percebe disposição, né, nessa disposição do carro em entregar essa agilidade. Então, para um carro com 1.300 kg, mais 1.350 kg, e o motor está muito bem dimensionado. Lembrando, é um carro com tração dianteira, apesar de ser uma picape, é um carro com tração dianteira. E vocês têm uma característica bem interessante da Montana, é o fato de ser uma picape com comportamento de SUV. Eu já disse que você dirigindo aqui, você fica numa posição elevada, então tem essa característica de SUV, de você ficar numa posição mais elevada de dirigir, até mesmo porque a plataforma é a mesma do Tracker, que é o SUV compacto da GM, mas ela tem uma outra característica, que é o fato, a suspensão dela é uma suspensão dianteira é McPherson e a traseira é eixo de torção, ou seja, é uma arquitetura de suspensão muito parecida com a do Tracker, mas aqui na Montana ela tem algumas características diferenciadas, que é o fato dela contar com amortecedores de ação progressiva. Em resumo, o que isso faz? Você está numa picape andando com a caçamba vazia e ela não fica pulando. O comportamento aqui desse carro, dessa Montana, é como se fosse de um SUV, como se fosse de um Tracker. Então é uma suspensão muito macia, que prioriza claramente o conforto. Então é uma suspensão tipicamente norte-americana. Carros da Chevrolet em geral adotam esse tipo de ajuste de suspensão mais macio, e aqui não é diferente. Então, apesar dela ser uma picape, quando você anda na Montana, você sente esse conforto característico de carros da General Motors. Então, mesmo quando você está em vias de baixa qualidade, muito onduladas, por exemplo, o caso aqui, tá? Você está com uma pista aqui que é relativamente irregular, apesar que acho que andaram melhorando isso aqui, mas você percebe esse conforto, né? Da suspensão típico de um carro, né? Então, lembrando, é uma picape com 4,72 metros de comprimento, mais ou menos um Toyota Corolla, mais ou menos um Chevrolet Cruze, mais ou menos um BMW Série 3. Então isso facilita bastante manobrabilidade urbana. Não é grande, ela é muito agradável de você utilizar em uso urbano por conta dessas dimensões, 4,72 metros. Bom, em termos de ergonomia, bem agradável também. Você está aqui posicionado no motorista, você tem acesso aqui a ar-condicionado, todos os comandos estão bem ergonômicos, a empunhadura do volante muito boa, então um volante multifuncional, revestido em couro, uma pega excelente, que no lado direito você comanda a central de informação e entretenimento, e do lado esquerdo você comanda o piloto automático ou o sistema de alerta de velocidade, né? Estou ligando aqui o piloto automático, você pode colocar a velocidade de 60 km por hora e aí ele vai manter a velocidade. Uma pena que não é o piloto automático adaptativo, né? Que seria bem interessante se fosse o piloto automático adaptativo. Esse carro aliás, acho que pelo preço dele, né? R$154.850, isso em janeiro de 2024, eu acho que poderia ter o sistema de frenagem autônoma de emergência e o piloto automático adaptativo. É a única crítica que eu faço a esse carro, porque realmente a Montana ela é muito agradável de ser utilizada. Eu acho que é uma picape que ela está no tamanho correto. Ela acima de 4,72 de comprimento começa a ficar complicado de se utilizar o carro em ambiente urbano, sobretudo em cidades mais congestionadas, como São Paulo e Rio de Janeiro. Agora, esse carro aqui, não, com 4,72 metros, você tem uma caçamba excelente, com 874 litros, você tem espaço para 5 passageiros, você tem o sistema multiflex, que permite que você coloque alguns acessórios na caçamba. A caçamba é selada, quer dizer, praticamente não cai água. É mesmo, né, com essa caçamba elétrica aí que nós tivemos, inclusive a caçamba original, a capota marítima dela realmente é muito eficiente no sentido de vedar mesmo em chuva. Então você põe um sistema multiflex, você tem uma caçamba que funciona praticamente como um porta-malas. Você tem espaço aqui para 5 passageiros
E é um carro que não é cansativo para utilizar em estrada por conta de dimensões adequadas. Sim, a Toro, que é o principal concorrente aqui da Montana, ela mede 4,97 m, ou seja, 25 centímetros maior. Nós já fizemos um teste de longa duração com a Toro e realmente o carro se torna cansativo se você para utilizar ele meio que em uso urbano só, porque ele é muito grande, muito avantajado as dimensões da carroceria. A Montana tem visualmente praticamente o mesmo porte da Toro, só que ela é muito mais agradável de se utilizar, muito mais prática, é um carro mais agradável de se utilizar em ambiente urbano, porque é mais fácil para estacionar, você para em qualquer vaga, as vagas, a Toro cabe, não é qualquer vaga, tem que ser vagas maiores dimensões, que não tem a mesma proporção de disponibilidade, apenas 10% a 15% das vagas disponíveis em shoppings, em edifícios, tem essa disponibilidade, capacidade de colocar uma Toro ou mesmo uma S10. Então essa picape ela cabe em qualquer vaga. Então eu gostei demais da Montana por essas características. Também o acabamento interno muito bom, né? Sobretudo essa configuração com revestimentos macios nas principais pontos que você tem contato do corpo humano com o painel. Então um acabamento interno que realmente chama a atenção, luxuoso, requintado, uma central multimídia, todos os recursos que, repito, acho que falta só o piloto automático adaptativo, podia ter pelo menos como opcional. O sistema de som de boa qualidade, você fica numa posição de dirigir alta, a suspensão muito agradável e uma altura livre do solo muito ampla, que permite, é como se fosse um SUV. Então você, por exemplo, não tem essa de ficar raspando a dianteira em nenhuma situação. Tá? Então bem legal, olha, muito agradável mesmo a Montana, sobretudo essa configuração RS, que é muito bonita. Vocês viram o visual aí que a gente fez, o vídeo externo. Em termos de consumo, agora estou indo entregar o carro, eu já rodei quase um tanque com álcool aqui em Brasília, com ar-condicionado ligado full time, sem menor preocupação. Está dando uma média de 10 km, está dando 9,9 km por litro de média de etanol em cidade. Eu acho uma média excelente. Com gasolina a gente conseguiu 12, então achei o resultado muito bom. E aqui, pessoal, a gente fazendo a avaliação da Montana em utilização rodoviária. Infelizmente está chovendo, né? Mas assim, Montana em uso rodoviário, quer dizer, é uma picape com 1.350 kg e um motor 1.2 turbo. Agora está com etanol, 133 cavalos, 21.4 kgfm de torque, transmissão automática. A princípio você pode falar, nossa, uma picape desse porte com motor 1.2, mas realmente ela impressiona em utilização também rodoviária. Em cidade vocês viram realmente muito ágil. Eu acho que o principal questionamento realmente é em cidade, porque você precisa acelerar, precisa tirar o carro da imobilidade e tal, então você tem muito torque em baixa rotação. Isso está muito claro que a Montana está muito preparada para isso, muito ágil. Agora em estrada, como é que fica? Para ultrapassagens. Então, aqui ó, fazendo um teste, você acelera, ela responde imediatamente, né? Então, realmente transmite segurança. Uma outra questão, estabilidade direcional. Estabilidade direcional muito boa. Vocês podem observar porque a direção elétrica, a partir do momento que você vai ampliando a velocidade, ela vai reduzindo proporcionalmente o nível de assistência. Então a direção começa a ficar mais firme e transmite segurança para o motorista. E a picape, ela não fica sambando na pista nem nada, mesmo quando você está andando a 120, 130, 140, eventualmente numa ultrapassagem ou eventualmente numa via que permita isso, que seja legalmente permitido você andar nesse nível de velocidade, 120, 130, ela não... você pode soltar a mão do volante que ela mantém a estabilidade direcional. Então isso também transmite muita segurança para o motorista. Então bem legal, eu gostei muito, mesmo em utilização rodoviária da Montana. Agrada bastante, sobretudo então para quem vai utilizar em rodovia aí, é bem legal. Então vocês viram nossa avaliação tanto em um off-road leve, quanto em ambiente urbano e agora em ambiente rodoviário. Então a gente está numa Clive aqui, vamos dar uma retomada aqui, ó. Então ela realmente tem muita disposição a Montana em rodovia, né? Esse motorzinho realmente com 133 cavalos, agora tá com etanol, né? Tá realmente muito bom.
ela faz curva bem também, entendeu? É um comportamento, é evidente, né? Um carro com um centro de gravidade elevado, você não pode abusar. Mas olha só aqui, ó. Ela vai muito bem, né? Em uso urbano. E também em estrada, ó, curva fechada, né? Uma curva difícil de fazer isso aqui. Tá vendo? E ela, pô, tá indo, realmente ela vai muito bem. A Montana em termos de comportamento dinâmico. Legal, pessoal? Então é isso. Muito obrigado aí por vocês terem acompanhado essa avaliação do canal.